Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a vida de Abraão. E deixa eu agradecer primeiro, né? Privilégio de estar aqui e falar para vocês. Eu acho que em experiência de vida, eu não tenho muito para ensinar para vocês. Essa semana eu completei 34 anos, então, graças a Deus, hoje vocês não vão ouvir sobre a minha vida. A gente vai falar sobre Abraão. Semana passada falamos sobre Sara, né, a Cris. Semana que vem a gente vai falar sobre o neto de Abraão, Jacó. Então, tudo em família aqui. Vamos estudar um pouco sobre esse personagem tão icônico, né, da Bíblia, com certeza você já ouviu falar. Eu criei um Abraão aqui na inteligência artificial, ele ficou legal, né, gente? E vocês vão ver várias outras fisionomias dele que eu fui criando aqui, usando minha criatividade. Mas interessante da vida de Abraão é que ele demonstra que mesmo na velhice a fé ela não é limitada, e pela obediência ela pode ser frutífera. Então, uma informação sobre os patriarcas, né, e aí Abraão primeiro, é que todos eles foram chamados com idade avançada. Então, se você está achando que você está aí, sua vida pode estar apenas começando. Olha que interessante isso. Tensões da modernidade que eu coloquei aqui. A gente vive numa cultura que associa muito propósito à juventude, relevância à juventude, força à juventude. E a velhice, ela é um sinônimo, ela é igual ao declínio, encerramento, epílogo. E aí, a pergunta que eu faço para vocês: e se os anos mais espiritualmente decisivos da nossa vida não estiverem atrás de nós? Já pararam para pensar nisso? Talvez não. Eu me vejo pensando nisso em muitos momentos da minha vida, né? E a estranheza bíblica, eu botei estranheza, é que Deus frequentemente chama tardiamente, improvavelmente e contra as expectativas humanas. E é o que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Então, Abraão foi um homem idoso, né, no momento em que Deus o chama, com uma promessa impossível e uma fé totalmente em construção. Então, a gente não está falando de alguém pronto. A gente hoje vai caminhar bastante sobre o processo. E aí, o roteiro que a gente vai falar hoje é, primeiro, sobre o homem. Quem que foi Abraão? Né? Quem é esse homem? A fé. Por que ele foi chamado o pai da fé? As obras de Abraão, o que ele fez? E os herdeiros de Abraão. Então, a gente vai passear um pouco sobre a humanidade dessa pessoa. Apesar de estar na galeria dos heróis da fé, a gente vai ver que ele tem muito em comum, ou que talvez você se ache um pouco mais santo até do que Abraão. E então, esse contexto bíblico aí, do que estava acontecendo no momento em que Deus chama Abraão, em Gênesis 12, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Eu vou projetar aqui os versículos, mas você pode ir acompanhando os capítulos também a partir de Gênesis 12, e a gente vai fazer algumas conexões também em outros textos bíblicos, mas a história começa em Gênesis 12. Então, a gente teve a queda em Gênesis 3, depois o dilúvio e depois Babel. Então, ali em Gênesis 11, de 8 a 9, assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, esse é o contexto agora e a partir de agora. Então, a gente está aqui falando sobre um mundo fragmentado. Em Gênesis 11, uma humanidade dispersa, uma crise de identidade. Mas nesse momento, Deus inicia algo novo. Então, a escolha divina, não uma nação poderosa e não um império, gente. Ele podia ter feito isso, mas ele escolhe um homem, uma pessoa. E ele tem um chamado divino para essa pessoa. Em Gênesis 12, de 1 a 3, a gente vê: então o Senhor disse a Abrão, ainda Abrão, né? O nome dele ainda não tinha sido mudado:
Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então a gente sai de um mundo fragmentado, dividido, com um monte de coisa diferente acontecendo, e vem para esse momento da história em que há de novo essa conexão divina, um chamado a alguém, a um homem. E Deus chama Abraão e faz essa promessa a ele. Quais eram as condições humanas de Abraão, gente? Ele tinha 75 anos de idade. Ele não tinha descendência. Ele era casado com uma mulher estéril. Ele tinha um corpo envelhecido, um futuro biologicamente improvável, nenhuma garantia visível. Esse aqui é o homem que recebeu essa palavra aqui. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Como? Um homem de 75 anos, sem descendência, casado com uma mulher estéril, com um corpo envelhecido, com um futuro... Meu Deus do céu. Como que isso vai ser possível? Vocês sabem o fim da história, a gente sabe, né? Mas vamos acompanhar os detalhes. Deus ignora o currículo que o tempo escreveu, né? A história de Abraão ela é marcada por medos, inseguranças e tolices. Então a gente está falando aqui de alguém que não tinha um valor especial, alguém muito diferenciado de mim ou de você. A gente está falando de um homem, de uma pessoa e com características até bem peculiares, né? Ele não tinha, se a gente olhasse para o currículo dele, não era muito promissor para depois ele aparecer numa galeria da fé como um herói da fé, fazendo tudo o que fez, né? Então ela é marcada por medos, por inseguranças e por tolices. O propósito, gente, é diferente de juventude. E o chamado é diferente da cronologia humana. Não faz muito sentido. É aí que Deus entra, contrariando as nossas lógicas e a nossa razão. Então, por que ele era um homem que a história dele é marcada por medos, inseguranças e tolices? Vamos passear um pouco sobre isso, entender um pouco do que aconteceu aqui na história de Abraão. Medo. Então, eu coloquei aqui o episódio do Egito, em Gênesis 12, de 10 a 20. Alguém pode ler, por gentileza, esse texto? Gênesis 12, de 10 a 20. E agora a gente vai falar um pouco sobre a humanidade de Abraão. Vamos começar falando então sobre o medo dele. Naquele tempo houve em Canaã um homem tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. 10 a 20, até o 20. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abraão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram deles. Certo. Então, Abraão teve medo de ser morto
E aí a situação era de fome na terra. Abraão então desce ao Egito, e por medo de ser morto, porque sua esposa era muito bonita, ele pede que Sara diga que é sua irmã. Então ele coloca ela, vai lá, se vira, que é melhor do que dizer que eu sou seu marido e eles quererem me matar para ficar com você. Então, um ótimo exemplo de marido, né, gente? Abraão, medroso, foi lá e deixou a mulher, mas Deus misericordioso, que tinha um plano maior, muda a história. Gente, a gente vai ver isso o tempo todo. Eu não vou entrar em toda essa questão da aliança mais para frente, né? E quando Deus faz aliança, que ele passa, que ele faz as coisas acontecerem, ou o episódio que ele impede Abimeleque de pecar. Não vamos entrar nessas polêmicas hoje, né? Se quiserem saber das polêmicas, vocês perguntem depois ao meu marido. Mas que exemplo, né, gente? Um homem chamado o pai da fé, um medroso, que deixa a mulher lá e vai, você só faz, mas Deus, graças à sua promessa e aquilo que ele tinha feito, não deixa. A natureza da crise, gente, é essa. O medo humano, ele é legítimo, mas a solução que Abraão teve foi moralmente problemática. Abraão, ele crê na promessa, mas ele também teme as circunstâncias imediatas. Abraão, ele confia em Deus para o futuro, mas tenta controlar o presente. A experiência com Deus, ela não elimina automaticamente as reações humanas básicas. Então, é importante isso. A gente está num processo. Abraão está no início desse processo. Mesmo com os seus 75 anos de idade, a gente não pode ignorar que o medo dele é legítimo. A gente não está defendendo a atitude dele, mas a gente consegue compreender. O nosso coração também teme diante de um faraó e diante da possibilidade. Isso era algo comum de se acontecer, não era difícil ele imaginar isso. Provavelmente aconteceria. Ele crê na promessa, mas ele teme o que pode acontecer ali naquele momento. Ele confia em Deus, mas ele tenta controlar o presente. Quantas vezes a gente também não é assim? Essa experiência com Deus, ela não elimina automaticamente aquilo que o nosso coração anseia, o medo, o controle, né? Resolver as coisas do nosso jeito. E a gente vai ver que o tempo todo na caminhada de Abraão, de Isaac e Jacó, eles tentam o tempo todo resolver as coisas do jeito deles, né? E Deus misericordiosamente sempre volta, retorna, resgata. A insegurança de Abraão, a gente falou sobre o medo, mas também teve a insegurança, a história de Agar e Ismael. Alguém pode ler para a gente? Gênesis 16, de 1 a 15. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara a terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ele concebeu. Ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, da onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás a luz a um filho. E chamarás seu nome Ismael,
porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E a ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. O que disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama ele Poço de Berlai Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho de Agar, tivera Ismael. Exatamente. Então, muito tempo de espera pela promessa. Essa era a situação. Sara permanece estéril e a pressão emocionalmente crescente faz com que eles tomem uma decisão. Sara propõe ali, ficou um Szinho. Sara propõe Agar, Abraão aceita na tentativa de resolver a promessa. Ora, então tem a promessa aí de um filho. Vamos tentar resolver isso então. A insegurança diante do silêncio divino ou de não ter acontecido no momento em que ele esperava, faz Abraão crer na promessa, mas começar a duvidar do método de Deus. Será então que vai acontecer? Deixa eu tentar dar um jeito aqui no que pode acontecer. Então, aqui isso não é muito comum na nossa igreja, graças a Deus, mas em algumas igrejas, num contexto neopentecostal, existem muitas profecias, né? E infelizmente eu conheço alguns episódios assim, de pessoas próximas que vivem exatamente isso, né? Então uma pessoa chega, diz uma promessa para aquela pessoa, uma profecia para aquela pessoa, e a vida da pessoa gira em torno de fazer encaixar tudo para resolver aquela promessa ou aquela profecia daquilo que Deus fez, né? Então não é sobre isso, não é sobre a gente fazer alguma coisa. É realmente sobre a confiança no caráter de Deus. Imaginem quão difícil, eu não estou falando do que acontece hoje em dia, aqui a gente está falando de um contexto realmente complicado. A gente está falando aqui do que acontece hoje corriqueiramente, que a pessoa diz a cor da pessoa que você vai casar, a roupa que você vai em tal lugar, o que vai acontecer num futuro XYZ, né? Um exercício de adivinhação. A gente não está falando sobre o que está acontecendo aqui, mas a gente está falando sobre um homem que, se tivesse nos dias de hoje, talvez tivesse essa mesma atitude. Então, deixa eu tentar aqui fazer, porque tá demorando, eu já tô idoso, e aí tem Agar, e Sara preocupada com aquilo, a gente viu semana passada, ela dá risada quando é dito para ela que ela vai ter um filho. Como assim eu vou ter um filho? Já tô, sabe, não tem como. Tá bom, a gente acredita, mas será que a gente pode dar um jeito disso acontecer? Abraão, ele não rejeita Deus, ele antecipa Deus. A fé imatura tenta ajudar Deus. A fé amadurecida aprende a esperar em Deus. A espera prolongada é uma das maiores provações da fé, gente. Deus está envolvido no cumprimento da promessa, mas muito mais no processo em que isso leva para acontecer. E eu tenho certeza que se eu falasse tivesse aqui alguns exemplos na vida de vocês, eu tenho certeza que situações que aconteceram, né, o culminar de alguma situação na sua vida levou um longo processo, um processo que trouxe sofrimento, muito provavelmente para a sua vida, trouxe muito crescimento, muito aprendizado, e talvez alguns de vocês, como eu, não escolheria viver a dor de novo, mas com certeza não ignoraria o tempo e como aquilo foi importante para o seu crescimento na fé. Pode falar, Luciano. A fé imatura tenta ajudar Deus, tenta dar um jeito de fazer aquilo que Deus prometeu acontecer. Exatamente, a gente, na tentativa de resolver a promessa, o que a gente falou. Então, a fé imatura tenta ajudar Deus a fazer as coisas acontecerem. Deixa eu ajudar aqui, que não está dando tempo, e Deus falou, e aí eu vou dar um jeito aqui, porque Deus está meio atrapalhado, talvez, com algumas situações. Será que ele não está vendo que eu estou velho? Será que ele não está vendo minha mulher aqui? Será que ele não está vendo o que está acontecendo? Então, deixa eu dar uma ajuda aqui, que talvez essas coisas estejam passando desapercebidas, né? E não é sobre isso. Deus está interessado em todo esse processo
que envolve ali quantas coisas acontecem, olha quantos episódios, aí tem Ismael e tudo que Deus vai fazendo. Poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado, mas também trouxe crescimento. A gente não pode ignorar todo esse processo, né? Então, a tolice de Abraão, a gente acabou de falar sobre o medo e agora um outro episódio. Gênesis 20, de 1 a 18. Quem pode ler pra gente? Gênesis 20, de 1 a 18. Pode ler. Abraão viajou dali em direção a Negev e viveu entre Kadesh e Shur. Enquanto vivia como estrangeiro em Gerar, Abraão dizia a respeito de Sará, sua mulher: ela é minha irmã. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, enviou e levou Sara. Deus, no entanto, apareceu a Abimeleque em um sonho. Certa noite ele disse: você está à beira da morte por causa da mulher que pegou, pois ela já é mulher de outro. E Abimeleque não havia tocado nela, por isso ele disse: Senhor, matarás uma nação justa? Não foi ele mesmo que me disse: ela é minha irmã? E até ela afirmou: ele é meu irmão. Quando agi assim, meu coração estava puro em minhas mãos inocentes. Disse-lhe Deus no sonho: sim, eu sei que ao fazer o seu coração era puro, e eu evitei que você pecasse contra mim. Então, esse é o motivo de eu não ter deixado você tocar nela. Até o 18. Portanto, devolvo agora a mulher a esse homem. Ele é um profeta e orará por você para que viva. Se, porém, não a devolver, saiba que, com certeza, você morrerá. Você e todos os seus. Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou a todos os seus servos e contou-lhes tudo isso. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: por que você fez isso conosco? Em que pequei contra você para trazer contra mim e contra o meu rei um pecado tão grande? Você fez comigo o que não se deve fazer. Abimeleque continuou perguntando a Abraão: o que eu fiz a você para agir desse jeito comigo? Abraão respondeu: agi assim por ter pensado, é provável que ninguém tema a Deus neste lugar, por isso eles me matarão para ficar com minha mulher. Entretanto, ela é mesmo minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. Por isso casei-me com ela. Quando Deus me fez sair da casa do meu pai, disse ela: faz-me este favor, aonde formos, diga a meu respeito, ele é meu irmão. Abimeleque pegou as ovelhas, gado e escravos, deu a Abraão e devolveu-me Sara, sua mulher. Então Abimeleque disse: veja, minha terra está diante de você, viva onde você quiser. Ele disse a Sara: ouça, dê a seu irmão 1000 moedas de prata. Isso diminuirá a suspeita de todos os que estão com você. Você está isenta diante de todos. Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas escravas, para que eles pudessem engravidar. Pois Adonai tinha tornado inférteis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gente, a situação é o quê? Abraão novamente diz que Sara é sua irmã. Então o medo se repete, a tolice. O erro, ele se repete. Foi a mesma estratégia do Egito, dizer que Sara é sua irmã, para não ser morto, né? Então, uma meia-verdade, porque ela era irmã por parte de pai, então ele se aproveita disso novamente, ele tentando dar ali um jeitinho, dessa vez com Abimeleque, e faz a mesma coisa. Me lembrou uma frase do Carlos Oswaldo que dizia que Deus não desiste dos nossos recomeços desde que eles sejam sinceros, né? Então, quantas vezes lendo essa história aqui eu me lembrei de situações na minha vida que eu repito. Tem um capítulo no livro Manso e Humilde que chama O Pai de Misericórdias, né? Recomendo esse livro para vocês, esse capítulo em especial, e fala sobre a longa misericórdia, infinita bondade. É um capítulo que deixa a gente muito constrangido. Então eu olho para Abraão, dá um pouco de raiva dele, a gente fica com raiva, né? A gente fez de novo isso, não acredito, Abraão. Mas ao mesmo tempo a gente também tem misericórdia de entender
ali a situação, a crise, novamente o medo de ser morto, apesar de tudo que já tinha acontecido, gente. Chama Manso e Humilde, Dane Ortland, isso. Conhecem? Eu não botei ele aqui nas recomendações finais, mas é um excelente livro. Vai falar muito sobre as características do coração de Jesus. E aí vai falar sobre o Pai de Misericórdia. Um dia a gente faz uma escola bíblica, quem sabe, sobre o Manso e Humilde. Mas falando ainda sobre o que aconteceu, gente, a natureza da crise, do que aconteceu aqui, mesmo após a aliança com Deus, experiências profundas, as intervenções divinas que Deus já tinha feito na história de Abraão, ele reage novamente com medo e insegurança e tem uma atitude tola. Então, um padrão humano persistente de erro, né? Então, o que é interessante até aqui? Que a Bíblia ela não oculta as recaídas daquilo que aconteceu na vida de Abraão. Alguns ignoram isso, né? Mas aqui a gente está para falar a verdade. A Bíblia não vai ignorar o que aconteceu. A maturidade espiritual ela não é a ausência de fragilidades, mas ela é a transformação progressiva apesar delas. É o que a gente falou sobre o processo. O crescimento espiritual, gente, ele raramente é linear. Né? A gente não vem numa linha ali, alcançou, continua, e alcançou, continua. A nossa vida ela é marcada por situações em que nos desafiam, altos e baixos, situações em que a gente sofre, em que a gente volta, que a gente recomeça, em que a gente se arrepende. E a Bíblia está cercada de histórias como essa, para fortalecerem a nossa fé, para dizerem para a gente, olha, é possível continuar, olha o que aconteceu aqui. Não vai ocultar as recaídas, então... Não é tolo quem diz, ou é mentiroso quem diz que a Bíblia é um livro impossível de se cumprir, ou a gente não está falando da lei, a gente está falando da Bíblia, da palavra de Deus, da revelação de Deus. Ela não oculta os erros, né? Ela não oculta as situações extremas que talvez eu e você a gente nunca vai viver. Está falando aqui sobre alguém que teve muitas recaídas. A gente acabou de ver um episódio que ele faz exatamente a mesma coisa. E Deus também age da mesma forma. Impede, fala com Abimeleque dessa vez, torna as mulheres estéreis. Da outra vez colocou doenças no faraó. E é isso. É o rumo à maturidade espiritual. E a gente está falando de alguém idoso aqui. Então, meu Deus, já era para saber disso há muito tempo. Calma. A gente está numa caminhada. Se fosse para cessar, já tinha levado, ele já tinha acabado. Conclui depois de 100 anos, Deus leva. Mas ainda tinha muita coisa para acontecer até lá. Então, pense nisso. O crescimento espiritual, ele não é linear na sua vida. Isso não quer dizer que você vai ser um sem vergonha, que vai viver pecando, fazendo um monte de besteira. Não é isso. A gente está falando sobre arrependimento genuíno e uma vida normal. De alguém normal, com tentações, com erros. A gente não está supervalorizando aqui o erro, passando a mão na cabeça dele. A gente não está falando disso. A gente está falando de alguém como eu e você, que passa por dores, por desafios, por situações difíceis e intensas na vida. Então, vamos caminhar. A fé de Abraão, então. A fé é como uma jornada. Então, por que a gente viu agora um pouco da humanidade dele? De recaídas, de medos, de situações que ele viveu. E essas foram algumas que eu aqui pensei, né? Tem mais, você pode ler o livro de Gênesis e você vai entender mais a partir do capítulo 12. Toda essa caminhada. Mas a fé de Abraão não é um evento isolado. Não é uma emoção momentânea. É um caminho prolongado, gente. E a gente vai ver essa jornada na fé. O que aconteceu aqui para ele ser o pai da fé? Então, em Hebreus 11 vai dizer para a gente, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu destaquei no texto, obedeceu, dirigiu-se, embora não soubesse, não sabia para onde estava indo. Obedeceu, foi, sem saber o que estava acontecendo. Olha aí o efeito que eu coloquei. Obedeceu, partiu, sem saber o que ia acontecer. E aí eu queria falar um pouco sobre essa característica. A gente falou sobre os medos, sobre as tolices, mas a gente precisa exaltar aqui um bom exemplo de Abraão para nós, que é a obediência.
E eu queria trabalhar com vocês os 3 Is da obediência. Vocês nunca ouviram isso? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. A obediência, ela é imediata, sem demora, ela é inteira, sem reservas, e ela é interna, sem nenhuma resistência do coração. A gente fala muito isso por conta das crianças, né, em casa. Então, Rebeca, a obediência precisa ser imediata, inteira e interna. Então, sem insistência, sem barganha, sem conversa. É isso, acabou. É fácil. Como que é para uma criança? Ela consegue fazer isso imediatamente? Vai para o seu quarto, vai colocar uma roupa. Vou, mamãe, claro. Não. Ela é inteira, sem reservas, ela vai tranquilamente, sem... Não. Ela é interna, sem nenhuma resistência, o coração não... Eu sei, mamãe, que você está fazendo isso para o meu bem. Jamais, jamais. Mas a gente também é assim. E o que a gente vai ver aqui com Abraão? Gente, que impressionante. Como esse personagem, como esse homem é obediente. Então, em Gênesis 12, de 1 a 4, alguém pode ler? Esse é bem curtinho. É só o chamado de Abraão. Gênesis 12, de 1 a 4. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, sai da tua terra. E fala... E a atitude de Abraão, partiu. O verbo cria a gente observando, né? Não é de propósito, não é igual um paralelismo como nos provérbios, mas se cria um paralelismo quando Deus diz anda e Abraão andou, né? Então o verbo no hebraico let ou lechá, vai, anda e Abraão andou, ponto, é isso. Abraão esperou, Abraão falou, Abraão conversou, sai, partiu, vai, foi. Anda, e ele andou. É isso. Então, ali vai, e a resposta é a mesma raiz verbal de andar, de ir. O texto cria um paralelismo de uma transição sem drama, né? Ali, sem hesitação, não narra uma hesitação. Ele não recebe um mapa, ele não recebe um cronograma, nenhuma garantia visível, ele recebe um verbo, vai, sai. E a fé imatura, ela pergunta aonde? Mas o que eu vou fazer? Mas a fé madura responde sim. Então aqui a gente está, mesmo depois, diante disso tudo, todas as coisas que aconteceram a partir daqui, a gente precisa reconhecer que Abraão era alguém obediente, né? E a obediência imediata é a característica desse primeiro momento na vida de Abraão. Ele era um cara obediente. Sai. Ele pegou e foi. Vambora, mulher, vambora tudo, pega tudo e vambora. Sem hesitar, sem conversar, sem perguntar para onde, sem drama. Do mesmo jeito que ele recebeu a ordem, do mesmo jeito, literalmente, ele cumpre essa ordem imediatamente, no mesmo momento. A obediência ela também é inteira. Abraão ele não obedece parcialmente. Ele sai da terra em Gênesis 12. Em Gênesis 17, ele circuncida Ismael e se circuncida na velhice. Em Gênesis 22, a gente vê o episódio do Moriá, em que ele leva Isaac. Então, ele não é parcial isso. Não é com o coração ou a mente divididas, né? A obediência bíblica, ela é diferente de um ajuste seletivo. Então, Deus não pede, olha, dá uma adaptada na sua vida, organiza o seu tempo e me diz aí o que você acha disso.
vamos lá, sair dessa terra, circuncida seu filho, leva o seu filho para o monte para você sacrificar ele, vê se isso faz sentido para você e me fala. E aí a gente conversa. Não é isso que Deus está falando. É vai, sai, faz, leva, me dá. Então, não é uma adaptação da sua vida, não é isso. Não é uma organização ou uma reorganização do seu tempo. Deus pede uma ruptura. Isso é imediato, isso é inteiramente. Uma entrega e uma confiança, gente, total. Ele pede uma obediência. E a obediência parcial é biblicamente uma desobediência disfarçada. É uma desobediência sofisticada. Então, a gourmetização da desobediência é essa obediência parcial. Isso daqui é legal, eu cumpro. E isso daqui eu vou pensar sobre. Não é sobre isso. É sobre ruptura. É um pouco radical até aqui. É ir fazer. É resolver. É inteira. Não tem ajuste seletivo. Não tem aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não quero. Obedeça, sai, faça, leva, me dá. E é isso que Abraão faz, com o coração inteiramente envolvido, imediatamente e também internamente. Né? Então aqui eu coloquei o texto e eu vou ler. Gênesis 22, de 1 a 12. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou, viu um lugar de longe. 3 dias de viagem, gente. Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos, ele fala para os servos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. E a gente vai dar uma pausa e volta com o restante dessa história. Mas vamos continuar aqui, gente. Antes, o Joel falou uma coisa bem interessante aqui, vê se vocês acham. Falando sobre os 3 Is, ele pediu esses 3 Is aqui, da obediência, para o Oswaldo levar para o encontro de casais, para as mulheres aprenderem, né, sobre a obediência. Veja que abusado, né? Imediata, inteira e interna, veja, né? Deixa ele. Olha que abusado. Mas vamos continuar o nosso texto aqui. Ali a parte final, gente. Então, um retrospecto aqui. Isaque, ele perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Estão vendo aí? Abraão respondeu então: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, a obediência interna alguém pode obedecer externamente, mas resistir internamente. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um pai com seu filho. Ser pai, ser mãe, é uma passagem que
deixa registrado aqui uma agonia, né, de quem é pai e mãe. Eu fiz ali na inteligência artificial eles subindo, então Isaac tinha entre 12 a 20 anos. Então a gente não está falando de uma criança que foi amarrada, né, à força. Não, a gente está falando de um jovem que subiu com o pai e que pergunta aqui com muita clareza, não, é uma criança que tem esse insight, está acontecendo aqui, cadê o cordeiro? Estou vendo isso aqui acontecer. Deita, gente, é amarrado. E sabe o que está acontecendo? Não há nenhum protesto aqui registrado, né? Nenhuma barganha, nenhuma negociação, nenhuma resistência verbal. Abraão, ele tinha um coração inteiramente comprometido. A atitude dele, gente, não é de frieza emocional. Tá? Ele não está sendo pragmático aqui. Deus mandou, eu vou lá e obedeço. Não é disso. Ele está sendo obediente. Não é pragmatismo. Aqui é o relato de uma confiança amadurecida. Aqui, ela não é menos custosa, gente. Ela é mais resistente. Né? Abraão, ele não é o herói da fé porque ele nunca vacilou, mas por ser muito resistente. A marca de Abraão não é a coragem, gente. Você pode pensar que o pai da fé ele era um homem muito corajoso. A gente já viu que não. Na verdade, ele era alguém obediente. O corpo ele pode estar enfraquecido, mas a promessa permanece. E a mente de Abraão não era dividida. Era inteiramente, internamente e imediatamente comprometida com Deus, primeiramente, com quem ele tinha um relacionamento e com o seu plano. Então aqui a gente não está falando de um mero cumprimento daquilo que vai lá, faz, igual sai e anda. A gente está falando de alguém obediente aqui, com um coração totalmente comprometido, voltado para isso. Não tem barganha, não tem negociação. O que ele acreditava? Que Deus podia fazer ele ressuscitar. Vai fazer ressuscitar, ele me prometeu. Aqui a gente está falando de uma outra fé. Aqui foram 25 anos do tempo que Deus prometeu Isaac até Isaac nascer. Aqui a gente está vendo o cumprimento de uma promessa. Esse menino aqui, gente, de uma esposa idosa, de um homem idoso. Aqui a gente está falando de outro Abraão. Aqui não é aquele Abraão lá do Abimeleque, aquele não é o Abraão do faraó. Aqui é uma pessoa com uma fé que viveu já um processo de entendimento da promessa. Eu tenho a promessa, aconteceu. Eu confio em Deus plenamente. Ele fez o impossível, o improvável acontecer na minha vida. Ele faz esse menino ressuscitar se precisar. Como que não? É outro Abraão aqui. É outra pessoa. Aqui, sim. Um corpo enfraquecido, muito provavelmente, pela idade, né, avançada. Mas uma mente muito, muito confiante e muito focada naquilo que precisava ser feito, né? Então, que exemplo de obediência. E agora, então, a gente falou um pouco sobre a obediência, sobre a fé de Abraão. A gente vai falar um pouco agora sobre as obras de Abraão, né? Então, a primeira obra que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre algumas, 2 ou 3, que a gente vai falar aqui, era a generosidade desse homem, né? Abraão e Ló. Alguém pode ler para a gente? Gênesis 13, de 5 a 18. Então, vamos falar um pouco sobre essa generosidade, um bom exemplo para a gente. Hoje em dia, com um mundo tão materialista e apegado, vejam que bom exemplo. Quem pode ler para a gente? Gênesis 13, de 5 ao 18. Também Ló ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando
se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente ao apartar-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades de campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Vai em frente, até 18. Até o 18. E disse o Senhor a Abrão, depois de Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Ótimo. Então, que homem generoso. Vai, meu sobrinho, escolhe onde você vai. Que não haja tensão, né? O que estava acontecendo ali? Crescimento material deles e tensões entre os pastores, né? E eles tinham uma necessidade de separação, então. Então, olha, você vê onde é melhor. Se você quer escolher aquela terra, então você vai para lá, eu vou para o outro lado. Não tem problema. E Deus o abençoa e faz prosperar aonde ele está. E aqui a gente está falando sobre teologia da prosperidade, no sentido de quanto mais você dá, mais você tem, né? E eu dou para Deus e ele me dá como em troca. Mas a gente está falando de um coração comprometido com Deus, não apegado. Então Deus me deu tudo isso. Ele tinha essa noção, gente. E a gente vê isso acontecer aqui. Não era por força dele. Deus escolheu abençoar, Deus prometeu abençoar e Deus o abençoou muito. Ele era um homem próspero. Quantas vezes a gente não vê isso na vida de tantas pessoas, a prosperidade, recursos, e aquela pessoa retém aquilo. A gente está vendo aqui um exemplo de um homem generoso. Então vai para lá, meu sobrinho. Você quer ele ver o lugar mais lindo que ele acha? Vai, Abraão, vai para outro lugar e Deus o abençoa, multiplica os seus bens, né? Então, um bom exemplo de generosidade e de obra de Abraão era isso. Ele era mais velho. Ele cede a escolha. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele não disputa nenhum território. Ele não se agarra à vantagem. Ele confia. Então, ele é desapegado, ele tem segurança em Deus. Foi ele que prometeu tantas coisas para Abraão. A fé madura nos dá esse descanso, porque não depende de nós no cumprimento. Não depende de uma quantidade de terras ou um lado das terras. Depende da ação soberana de Deus. E isso não tem a ver com uma localização geográfica. Tem a ver com Deus da obra, envolvido na obra, né? Então, eu me lembro de uma oração de uma amiga minha que me marcou profundamente. Ela é missionária. E ela sempre orava assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo no mundo, mas, por favor, me envolve naquilo que o Senhor está fazendo. Virou uma oração minha também. Então, não tem uma questão geográfica aqui. Tem o Deus agindo. Então, Senhor, para onde eu for... Aí é como Moisés, né? Como a gente já viu. Então, se o Senhor for, eu vou. Se não for, não tem como isso acontecer. Abraão tem essa atitude também. Um bom exemplo para a gente. Então, ele vai e Deus o abençoa. Porque é a presença de Deus mais importante naquele momento do que a localização geográfica ou a possibilidade de prosperar. Quem dá o recurso e quem faz prosperar é o próprio Deus. Não tem a ver com, nesse caso aqui, um esforço muito grande. A intercessão de Abraão, então, é o que a gente vai falar agora. Um texto bem icônico, vamos dizer assim. Quem pode ler para a gente aí? Gênesis 18, de 22 a 33. Quem pode ler para a gente? Aí, o que aconteceu? Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram?
Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a terra? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor dos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30. O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor dos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais essa vez, e se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor dos 10. Mas quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Então a gente vê aqui um diálogo com Deus, né? Então Abraão é insistente, 50, 30, 10 e vai, né? E aí, um diálogo com Deus, uma persistência ali, mas com reverência, né? Então eu sou pó, intimidade com Deus que a gente vê aqui, que é a oração, é relacionamento, misericórdia de Deus, mas também a misericórdia de Abraão por uma pessoa. Ele se preocupa com os outros, né? Então, as obras de Abraão, elas revelam pra gente que a fé amadurecida, ela não se expressa apenas nas grandes provas, como foi o Moriá, mas em decisões constantes, moldadas pela confiança em Deus. É o dia a dia, como foi com Melquisedeque, pagou para Melquisedeque, o resgate de Ló também, intercessão de Abraão. A fé amadurecida, ela ora menos por si e mais pelo mundo ao redor, né? Então, a fé amadurecida, ela produz um legado. Então, que interessante a gente ver Abraão, e a gente acabou de falar aqui sobre a generosidade com Ló, e aqui a gente vê a intercessão pela vida dele, né? Então, Abraão realmente amava esse sobrinho, intercede pela vida deles. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de interceder pela vida de alguém, né? E receber o testemunho de como aquilo fez diferença na vida da pessoa, ou ao contrário, né? Eu me lembro de um exemplo de uma experiência que eu vivi, né? Eu sempre fui muito envolvida com o Ministério de Intercessão, aqui com oração. No Rio não era diferente, eu também era envolvida com o Ministério de Oração. E eu me lembro que, aproximadamente em 2015, foi quando a gente se casou, eu estava terminando a faculdade no Rio, Natanael já estava aqui em São Paulo, no Palavra da Vida, a gente teve um noivado à distância. E é aquele término de faculdade exaustivo, em que eu tinha milhões de coisas para fazer. Era um domingo, além das coisas do casamento que eu precisava resolver, eu precisava terminar minha faculdade. Então eu estava naquela loucura de entregas de trabalhos finais, e era um domingo e eu precisei fazer um trabalho da faculdade numa feira de rua, porque era uma matéria de bromatologia, eu precisava ver as condições e que os alimentos eram conservados. E fui para uma feira para registrar aquilo. Enfim, eu estava exausta, né? Eu precisei faltar o domingo à igreja, eu estava chateada. E no meio daquilo tudo, envolvida com o Ministério de Intercessão e Oração, a gente recebia muitos pedidos, igual é aqui, né? A gente recebe muitos pedidos durante a semana. E tinham tantas situações, tantas pessoas que eu estava orando e que, né, há tantos anos, irmãos e pessoas que viviam dificuldades. Naquele momento, aquele dia, eu falei assim, eu não aguento mais, sabe? Eu tô cansada, meu Deus do céu.
1000 coisas. Eu tenho que orar por um monte de gente. Quem que tá orando por mim? Eu fiquei em crise. É uma crise. Falei, quem que tá orando por mim nisso tudo? Eu tô aqui com 1000 coisas para fazer, numa pessoa para falar assim, tô orando por você, pela sua vida, por tudo isso que você tá vivendo. E eu, né, me lamuriando aqui. Não fui assim, então, sabe, a persistência, reverente com Deus. Eu tava meio revoltada. E eu me lembro que eu saí do trabalho da faculdade, era perto da igreja, eu fui para pegar o término do culto, fui andando, era pertinho. Cheguei lá no fim do culto, e aí tinha uma pessoa me procurou no fim do culto, uma pessoa... É assim, eu tava naquela igreja, gente, há muitos anos, né? Desde os meus 7 anos de idade, eu casei com 23 anos. Então, assim, era uma vida. Eu conhecia todas as pessoas daquela igreja. Aquela moça eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto na minha vida. Ela veio assim, oi, falei, né? Alguma coisa que aconteceu. Algum problema para eu resolver. Ela falou, eu preciso conversar com você, uma coisa muito importante. Falei, tá bom. Você pode sentar aqui comigo? Falei, sim. Ela falou, eu me chamo Raquel. Falei, muito prazer, Raquel. Ela falou, você não me conhece, mas eu conheço você é a Vitória. Eu falei, sim. Né? Tá, uma igreja grande, eu estava sempre envolvida, é comum que as pessoas me conheçam. Ela falou, Vitória, deixa eu falar uma coisa para você. Há algum tempo já eu oro pela sua vida. E eu tenho orado muito pela sua vida, bastante. Eu sei que você não me conhece, você não faz ideia de quem eu seja. Você nunca me viu, talvez, ou nunca tenha reparado que eu tô... Gente, aquela moça, ela não existia naquela igreja, juro. Eu nunca vi aquela moça naquela igreja. E depois eu nunca mais a vi também. Um mistério. E ela falou pra mim assim, ela falou, eu sei que você tá cansada. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você tá cansada, você tá orando. Eu sei que tem um monte de gente, e assim, a oração nos envolve com Deus. Ela me deu uma aula, acabou comigo. E aí eu fiquei assim, né, ouvindo, só constrangida assim, meu Deus, ouvi os lamúrios do meu coração e agora tá aqui me humilhando. Tudo bem, eu mereço. E ela falando comigo, assim, ela falou, mas deixa eu falar uma coisa pra você, nunca duvide disso. Isso faz parte de um corpo. Sempre tem alguém orando, porque isso não depende de você, depende da obra daquilo que Deus está fazendo. E sempre vai ter alguém orando pela sua vida, sempre vai ter alguém orando pela sua vida, você sabendo ou não. Mas hoje eu vim aqui dizer isso para você, para que você, assim, talvez nesse momento da sua vida você tenha um pouco de conforto. Você acha que ninguém, provavelmente sua mãe ora por você, seu pai também ora por você. Eu falei, é verdade, tem eles com certeza oram por mim. Eu assim, meu Deus. E ela falando, eu quero te dizer que além deles, eu tô aqui orando pela sua vida. E aquilo me marcou profundamente. A intercessão, e eu já era envolvida com isso, em interceder e tudo isso, mas é que foi um alento para o coração ouvir. Então, se você intercede por alguém, não deixe de falar para essa pessoa. Ou se você duvida que alguém ora ou intercede pela sua vida, saiba. Se você é membro dessa igreja, existe um rodízio de oração entre os pastores, talvez você não saiba disso, mas eles oram semanalmente, uma lista de membros que eles recebem uma escala de oração e eles oram pela sua vida. Então, se você não sabia dessa informação, se algum deles ainda não perguntou para você um pedido, alguns perguntam, outros não, mas saibam, todos os membros dessa igreja recebem oração de seus pastores e líderes. Então, alguém intercede pela sua vida. No meu caso, além do meu pai e minha mãe, de tantas outras pessoas, eu estava sendo egoísta e revoltada, era só isso. Aquela irmã bendita, Raquel, que eu nunca mais a vi, orou pela minha vida naquele dia e eu acreditei naquilo, descansei nisso, falei, alguém intercede por mim. Na história de Abraão, isso fez diferença, porque realmente Ló foi poupado. E Deus ouve. Ontem eu ouvi uma oração de uma criança que orou pedindo a Deus um vestido. Como Deus é detalhista, né? E como o nosso diálogo com Ele pode ser rico. Eu não estou falando aqui de você espiritualizar tudo, mas eu estou falando de intimidade com Deus, de uma oração e de uma vida que se preocupa com os outros, né? Então, a oração madura, ela produz um legado, e aqui produziu isso na vida e na história de Abraão. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre esse legado, os herdeiros. Então, se vocês acharam que eu ia falar sobre Ismael e Isaac, vocês estão enganados. Vamos lá, olha aí o que Richard Phillips fala pra gente. Abraão recebeu o filho prometido, Isaac.
através de quem todas as promessas posteriormente tornariam-se realidade, a saber, através do descendente de Isaac. É em Cristo que a semente de Abraão abençoa todas as nações, reunindo os filhos da fé, tão numerosos quanto as estrelas do céu. Sabe quem são essas pessoas? A gente. Esses herdeiros aqui, olha. Então, Hebreus 11, de 11 a 16 eu vou ler. Pela fé, Abraão, também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Que forte, né, esse versículo, com tanta informação, tanta verdade. Dava um curso, só isso aqui, tem curso só de Hebreus, tá, gente? Mas só sobre a vida de Abraão, dava umas 4 aulas aqui pra gente só falar sobre aliança, falando sobre Melquisedeque, dava aqui pra gente destrinchar muita coisa. Mas por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Será que é assim com a gente também? Meu Deus, que profundo isso, né? E Hebreus 11, eles morreram na fé, mas sem ter obtido aquilo. A fé ela é diferente de ver tudo cumprido. As promessas de Deus, elas atravessam gerações. E é isso que a gente vê como o pai da fé em uma geração tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas, aquilo que Deus lembra todo o tempo. Então, Gálatas 3, 6 a 9 diz isso pra gente. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, um homem de fé. Então, essa é a nossa herança espiritual, vinda de Abraão. A gente é descendência da fé desse homem, né? Então, é diferente. Agora a gente está falando sobre um legado que atravessa muitas, milhares de gerações, né? Então, a gente olha e entende um pouco agora de tudo o que aconteceu. Então, um outro trecho do Richard, pela fé em Cristo, que é o descendente da graça prometida, no qual todas as promessas são recebidas, obtidas e cumpridas, nós, com Abraão, nos tornamos filhos de Deus e herdeiros com ele de todas as bênçãos da salvação. Isso significa que quando você deposita sua fé em Jesus Cristo para a salvação, pelo perdão do pecado e adoção na família de Deus, pode estar certo dessa salvação. Você pode estar seguro porque Deus prometeu uma vasta haste estrelada de descendentes espirituais a Abraão, através de seu único e especial descendente, Jesus Cristo. Ao receber você pela fé, Deus está honrando sua promessa, não apenas para você, mas também para o seu próprio Filho, Jesus, e cumprindo a promessa inviolável, afiançada por um juramento sobre si mesmo, dada a Abraão há séculos atrás. Então a gente está falando de algo muito mais profundo, muito mais envolvido, e aqui a gente está falando sobre o Filho de Deus e a aliança que Deus faz com Abraão, da qual ele mesmo dá garantia, ele mesmo cumpre a aliança, ele faz o sacrifício, ele passa entre os animais e ele faz como ele sendo garantia daquilo que iria acontecer. E é isso. Aí aqui não tem mais ajuda a Deus, a gente entende
Que não tem como. Deus não precisa de um povo, precisa de um homem. Deus não precisou de 20 filhos, 15, 18, apesar de ter feito isso depois. Mas ele precisa de um descendente para que aquilo que aconteça. Então, não tem a ver com o número, gente, novamente. Tem a ver com o poder infinito do Deus a qual a gente pertence. Então, depois de tudo, a gente vê Jesus cumprindo isso. Então, a gente envolvido nessa aliança. A maior parte do impacto de uma vida fiel ocorre após ela. E aí foi o texto que a gente leu sobre Abraão ter visto isso, né? E não ter vislumbrado, mas não visto isso acontecer. E isso é um legado espiritual, é disso que a gente está falando. Que é uma influência muitas vezes invisível, gente. Mas a permanência na fé deixa o impacto na eternidade. A gente está lidando com um Deus eterno. A gente é imediatista, Deus não. A gente é assim. A gente quer as coisas para ontem, que aconteçam da forma que a gente quer que aconteça. Com um Deus eterno, a cronologia é diferente. Ele vê as coisas de uma forma diferente. Quando a gente ganha a perspectiva da eternidade, a gente consegue compreender quão mais robustas as coisas precisam ser. A gente entende também a nossa pequenez, a gente se constrange diante disso, porque a gente é imediatista, a gente não faz ideia do impacto, do desdobramento de cada atitude que a gente vai ter. Deus sim, é aqui que a gente está. O impacto da vida fiel ocorre após ela. Quantas vezes a gente vê também o contrário acontecendo, o impacto de uma vida infiel acontecendo a partir dela. Novamente, a gente não está falando aqui de um endeusando Abraão aqui. A gente falou sobre a humanidade dele, sobre os defeitos, sobre o que ele fez de errado, as tolices, incertezas, medos. Mas a gente também está falando de alguém que foi obediente, apesar de tudo. E entendeu isso. Creu sem ver aquilo acontecer. Isso é um legado espiritual. Então hoje, você está aqui, tem a oportunidade de fazer isso na sua vida. Você está aqui, você está vivo, você está ouvindo isso. Então não deixe de entender e praticar isso como um legado. O que você tem deixado para sua família como um legado espiritual? Passar o bastão da fé para a próxima geração. Falar do amor de Deus, viver como um exemplo. A fé vendo uma cidade. E aí o nosso Abraão escatológico agora vem, falamos sobre os herdeiros e agora, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, às vezes a gente acha que aqueles que viveram há muito tempo, eles eram um pouco primitivos, né? Então eles não faziam uma ideia das coisas, mas aqui a gente está falando de um homem que possuía uma compreensão muito clara. A gente acha às vezes que eles tinham uma compreensão um pouco deficiente do mundo, daquilo que acontecia. Mas está claro que Abraão, ele tinha um senso muito alto, né, de desenvolvimento e da sua posição espiritual, que permitia a esse homem viver tão heroicamente diante dessas dificuldades. Então, a resposta está aqui. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Era diferente. Olha que impressionante isso, mais uma vez, Richard dizendo. Depois eu vou mostrar o livro deles para vocês, tá bom? Mas olha isso, imagine quantas vezes Abraão, dentro da sua tenda, pensem aí, visualizem, olhou para alguma cidade e o assentamento naquela terra. Ele deve ter desejado aqueles confortos. Ele vivia numa tenda, gente. Ele tinha um grande desejo pelas coisas oferecidas naquela terra. Por mais empoeirada que fosse, um desejo de se assentar, de viver em paz e de descansar. Quem não, né? No entanto, o nosso texto diz claramente que pela fé ele levantou seus olhos para as coisas melhores, embora distantes, para uma cidade distante que sobrepuja a qualquer coisa colocada diante dos olhos dele. Uma cidade com fundamentos, projetada e construída não pelos reis cananeus, mas pelo Senhor dos céus. Um homem de fé, por isso que ele é. Que cidade era essa que Abraão estava vendo? Essa cidade aqui, ó.
No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão sua face, o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Essa é a cidade que a gente pertence. A gente tem confiado em Cristo, e a gente confia nele agora, é para lá onde a jornada nos leva. Por mais difícil que seja, pela fé, algum dia nós chegaremos aos portões da cidade com fundamentos, para ali ver a glória de Deus. É sobre isso. É isso que Abraão viu. Agora o foco era esse. Esse era outro Abraão. Abraão, ele nos ensina que a fé amadurecida, ela não caminha apenas pelo que Deus faz na história, mas também pelo que Deus com minúsculo, Deus prepara além dela. E eu comecei o tempo aqui com essa pergunta e retorno. E se os anos mais espiritualmente decisivos não estiverem atrás de nós? Então a gente começou com essa pergunta. E a vida de Abraão, ela oferece para a gente uma resposta. Os anos mais decisivos foram aqueles em que ele aprendeu a esperar. Esperar pela promessa, esperar pela fidelidade, esperar pela cidade. A fé madura, a beleza dessa fé, ela não termina quando a vida termina. Ela alcança aquilo que sempre aguardou. Que exemplo maravilhoso que a gente tem aqui. E fica a reflexão para a gente nessa manhã. Se os anos mais espiritualmente decisivos não estiverem atrás de nós, pare para pensar nisso. Entender, esperar e vislumbrar aquilo que alimentou a fé de Abraão, o pai da fé. Foi uma pessoa, foi Deus, foi a promessa, foi o envolvimento dele com essa pessoa, que é o próprio Deus. Vamos orar? Senhor, a gente te agradece por mais uma manhã em que a gente pode aqui estudar a tua palavra. Pai, na galeria da fé, são tantas pessoas, Senhor, comuns como nós, Senhor. Como o Senhor é misericordioso, e obrigada por esses exemplos que nos desafiam, Senhor, no dia a dia, a viver uma vida correta, digna do chamado, Pai, que o Senhor nos deu, uma vida digna, Deus, de ou estar diante do Senhor, o Senhor não se envergonhar de nós. Senhor, que responsabilidade. Mas, Senhor, quanta bondade a gente vê aqui. Senhor, uma inundação de misericórdia sobre a vida de um homem, Senhor, como a gente. E é assim conosco também, Senhor, quando a gente olha para Jesus e tudo que o Senhor fez por nós. Toda a história de Abraão até chegar em Jesus e aí chegar na gente. Senhor, que maravilhoso olhar para isso. Como isso fortalece o nosso coração, nossa fé, nossa caminhada, Senhor, realmente, que cada um de nós aqui, Senhor, ainda esteja, Pai, vivendo e ainda esteja por viver anos, Senhor, de crescimento espiritual, de uma fé renovada, Senhor, inabalável em Ti, de uma obediência, Senhor, completa no Senhor, imediata, nosso coração, nossa mente não estejam divididos, Deus. Nos ajude, Senhor, a cumprir aquilo que o Senhor tem, não de forma sobrenatural. Em alguns eventos isso aconteceu na vida de Abraão, mas, Senhor, foram em situações tão simples e decisões do dia a dia que desdobraram, Senhor, para a glória do Senhor, um chamado, uma obediência, Senhor. Isso é o que a gente vive todos os dias. Nos ajude, Senhor, nesse processo. Fortalece nossa mente, fortalece o nosso coração nessa caminhada, para que a gente tenha esse foco e esse pai da fé, Pai, como um exemplo para a gente, Senhor, que ele realmente esteja no nosso coração. Não como um ídolo, Senhor, mas como alguém que nos inspira. Inspirados, Senhor, pelo Senhor, para escrever a Tua palavra, Senhor, e trazer esse exemplo até nós, milhares e milhares de anos depois. Essa história ainda enriquece nosso coração. Obrigada por isso. Abençoe nossa semana com todos os desafios que temos. Nos ajude a cumprir o Teu chamado em cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Então, bibliografia é aqui. Então, por que eu usei um pouco
a carta aos Hebreus. É um comentário, né? O comentário de Esperança, ele é bem famoso. O Richard Phillips foi quem escreveu esses estudos bíblicos expositivos em Hebreus. A Bíblia de Estudo e o Logos, né? Então, assim, eu tenho alguns privilégios, né? Então, eu tenho o aplicativo Logos Bible lá, do Nathanael, que, né, me permite ter muita pesquisa ali, recurso, graças a Deus por isso, eu aproveito isso. Mas usei a minha boa e velha NVI, tá bom, para todos os textos. Esses 2 comentários foram consultados, e o do Richard foi que realmente eu citei ali, e alguns outros textos. Depois eu mostro esse aplicativo para vocês algum dia, abençoado, que meu marido tem. E é isso, queridos. Uma boa semana.